Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estarmos aqui em mais um encontro de extensão. Eu me chamo Stevenson Shelton, sou coordenador local, junto com o professor Luci Cláudio, do projeto de extensão titulado A Promoção da Saúde e Prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis em Idosos, Desafios e Conscientização para um Envelhecimento Saudável e Seguro. Hoje a gente vai abordar neste vídeo cinco doenças, cinco ISTs mais prevalentes na terceira idade, onde foi realizado um projeto de promoção de saúde, principalmente em questão a prevenção dessas ISTs na terceira idade, tendo em vista que é um tema bastante incomum, um tema que tem a sua relevância e sua sensibilidade, um assunto sensível, principalmente para aquelas pessoas mais restritas, né, e mais negligenciadas em serviços de saúde, tais como os serviços especiais de acesso aberto, como o CTA. Então, serão abordadas 5 patologias, será abordado também o tipo de estudo, enfim, cada grupo, cada subgrupo foi dividido aí tanto em sífilis, HIV, HPV, gonorreia, herpes. Então, essas 5 patologias mais prevalentes serão abordadas aqui hoje e, claro, trazendo essa devolutiva positiva para a sociedade, para a população da terceira idade. A temática, né, proposta é promoção e prevenção do HPV em idosos no município de Pesqueira. A introdução, né, do projeto deu-se que o HPV, né, que é o papiloma humanus, é um grupo de vírus, né, com mais de 200 tipos já identificados, né, que infectam a pele e as mucosas, certo? Trata-se de uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo, né? Com grande relevância para a saúde pública, né? É uma emergência de saúde pública, principalmente pela sua relação direta com câncer, câncer do colo de útero e outros tipos, como câncer anogenital e orofaríngeo. O diagnóstico do HPV é feito principalmente por meio do exame Papa Nicolau, que identifica alterações celulares sugestivas de infecção ou lesões precursoras do câncer. A prevenção do HPV baseia-se principalmente na vacinação, né? Que é oferecida pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para Então, a sífilis ela é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum e teve aí um crescimento médio anual de 25% entre os anos de 2011 e 2019, principalmente na região Nordeste. E por que isso se dá? Devido aos fatores da maior longevidade, então cada vez mais tem crescido o número da população idosa, como também as mudanças sexuais, o pouco uso de preservativos e a falta de políticas públicas específicas voltadas para essa parcela da população. Então, na atenção básica, a gente traz esse contexto de educação e saúde para prevenir, diagnosticar e tratar, e também quebrar os tabus existentes sobre a sexualidade quando a gente fala sobre isso com o idoso. E aí a nossa extensão universitária ela é desenvolvida por acadêmicos de enfermagem que atuam na promoção do autocuidado e na redução das infecções sexualmente transmissíveis, principalmente da sífilis. Os objetivos da nossa extensão vai ser justamente promover a saúde sexual dos idosos por meio de ações educativas e preventivas voltadas à conscientização, ao diagnóstico precoce e como também ao tratamento da sífilis, fortalecendo o vínculo entre a comunidade e a equipe de saúde. Entre os objetivos específicos, nós temos a realização das atividades educativas sobre a prevenção, a transmissão e o tratamento da sífilis, a realização de testes rápidos para o diagnóstico precoce da sífilis nos idosos, promover o diálogo sobre a sexualidade na terceira idade, combatendo tabus existentes sobre essa temática, avaliar o conhecimento dos participantes para verificar os resultados e fortalecer o programa de extensão em enfermagem, como também, principalmente, reforçar o papel da enfermagem como promotora de saúde na atenção básica.
A metodologia do nosso projeto ela é um estudo descritivo de abordagem quantitativa. Foi realizado em 3 UBS do município de Pesqueira e vem sendo realizado desde abril de 2024. O nosso público é idosos 60 mais. Então, a gente desenvolve atividades de rodas de conversa, nós aplicamos testes rápidos e também fazemos dinâmicas educativas na UBS com os idosos. A nossa coleta de dados é o sociodemográfico, o TCLE, a avaliação pré e pós-intervenção, com uso de linguagem simples e clara e com recursos visuais para que esse idoso possa compreender o que a gente está transmitindo para ele. Então, nós aplicávamos o sociodemográfico, após isso nós aplicávamos o TCLE, confirmando que o idoso queria participar da nossa atividade, e aí a gente aplicava um questionário intitulado Como Antes, com várias perguntas sobre a doença, no nível do conhecimento dele. Nós não explicávamos nada. Após a realização e o idoso responder esse questionário, nós aplicávamos a dinâmica, explicávamos para ele todas as questões e reaplicávamos o mesmo instrumento intitulado Como Depois para ver o nível de conhecimento desse idoso. E aí a gente conseguia ter uma avaliação da assimilação do conteúdo final, como também o desenvolvimento de habilidades educativas dos estudantes de enfermagem. Então, nos resultados, nós tivemos aí uma participação de 87 idosos, que 62% desse público eram mulheres e 47% eram analfabetas. Antes, 12% sabiam que a sífilis é bacteriana, 9% conheciam a transmissão e 5% fizeram o teste rápido que a gente aplicou na UBS. Após a nossa intervenção, 76% desses idosos eles reconheceram a sífilis como uma infecção sexualmente transmissível. 81% dos idosos eles entenderam a transmissão e a adesão ao tratamento do teste subiu para 73%. Essa invisibilidade da sexualidade na terceira idade ela dificulta as políticas e gera subnotificações e fortalecimento da enfermagem e desenvolvimento de comunicação e empatia nos estudantes. Desses testes realizados durante todas as nossas atividades desenvolvidas na OBS, nós tivemos 5 casos reagentes. Então, nós sempre explicávamos para eles que os testes rápidos eram disponíveis na OBS gratuitamente, como também o tratamento, e essas ações elas favoreceram a abertura para a prevenção e quebra de tabus. A gente sempre falava com os idosos de uma linguagem clara e acessível, para que eles pudessem entender do que a gente estava falando e não se sentir constrangido. Em nenhum momento eles não quiseram participar da dinâmica. Alguns estavam apressados, mas nenhum se recusou. Todos eles foram bem receptivos. Bom, de forma introdutória, o país vivencia um processo acelerado do envelhecimento populacional e a proporção de pessoas com 60 anos ou mais cresce de forma contínua, criando novas demandas no processo do sistema de saúde. E a sexualidade na terceira idade ainda é amplamente tratada como tabu na sociedade. E essa visão limitada faz com que muitos idosos deixem de receber orientações adequados sobre práticas seguras, prevenções de infecções sexualmente transmissíveis e cuidados de saúde sexual. E, como consequência, permanecem expostos a riscos que poderiam ser evitados por meio de informações acessíveis e acolhedoras. E nos últimos anos, dados epidemiológicos têm evidenciado um aumento expressivo nos casos de HIV e AIDS entre pessoas idosas no Brasil. E essa realidade revela não apenas uma vulnerabilidade crescente, mas também a invisibilidade histórica dessa população nas políticas de prevenção. E os números reforçam a necessidade de ações educativas específicas capazes de promover conhecimento, autonomia e autocuidado para essa população. E, diante desse cenário, torna-se indispensável ao desenvolvimento de estratégias de promoção de saúde que rompam preconceitos, ampliem o acesso a informações, incentive o envelhecimento ativo, seguro e digno. E é nessa qualificação que nossa extensão se insere, buscando contribuir para a conscientização
e prevenção do HIV e da AIDS, e combatendo o estigma associado à sexualidade na terceira idade. E os objetivos do nosso projeto incluem investigar a prevalência e os fatores associados às infecções sexualmente transmissíveis em idosos, analisar o conhecimento prévio sobre HIV e AIDS, promover ações educativas e ampliar o acesso à informação e ao cuidado nessa população. Em relação ao nosso processo metodológico, desenvolvemos um estudo de natureza transversal e analítica em um contexto de extensão universitária. A pesquisa foi conduzida com idosos de 60 anos ou mais cadastrados na Unidade Básica de Saúde Centenário 2, no município de Pesqueira, Pernambuco, e a ação ocorreu entre maio e julho de 2025 e utilizou uma abordagem participativa, baseando no diálogo e na problematização, focando nas doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV e a AIDS. Bom, dando continuidade à metodologia, a gente utilizou 3 instrumentos para fazer essa coleta de dados. Primeiro foi o TCLE, que é o termo consentimento livre e esclarecido, que serviu para dar suporte às pessoas que estavam participando, às pessoas idosas que estavam participando, afirmando novamente o respeito aos princípios de seres humanos. Também foi aplicado o questionário sociodemográfico para entendermos qual era esse indivíduo, qual o contexto social que esse indivíduo estava inserido, com dados como o seu estado civil, a sua renda, a sua religião, para entender efetivamente quem era esse indivíduo. Também foi aplicada a escala Likert, que continha 14 itens, que foi aplicado antes e após a ação de educação em saúde. E também vale ressaltar que a metodologia ela foi baseada na troca de informações juntamente com a pessoa idosa que estava efetivamente participando, baseado na escuta, na escutativa e na troca de informações, bem como tentando entender o contexto, os conhecimentos que essa pessoa tinha, os conhecimentos prévios que essa pessoa tinha em relação ao tema, que é a AIDS, consequentemente o HIV, certo? Vamos finalizar agora com essas duas patologias, essas duas ISTs que assolam a terceira idade, tendo em vista a falta, né, de medidas que previnem como preservativo e também a orientação devida pelos profissionais de saúde. Então, a gonorreia e a herpes, trazendo como introdução, né, como os demais grupos trouxeram, é justamente essa questão do envelhecimento. Né? Esse processo de envelhecimento no Brasil vem acontecendo, uma vez que a taxa de natalidade está menor, né, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, e a sexualidade na terceira idade, né, ela se torna cada vez mais expressiva, uma vez que tem vários fármacos que ajudam nessa questão da sexualidade, dessa potência sexual. Então, promover a educação, né, em saúde, promover o cuidado é essencial nessa parte. A gente passando aqui um pouco, a gente vai ver os objetivos, que é realmente os mesmos, né, sendo que direcionado aí para gonorreia e para herpes, tendo em vista as formas de transmissão e as formas também de prevenção. Logo em seguida, quando a gente vem aqui para a metodologia, a gente verifica que se trata aí de um estudo transversal e analítico, como dito anteriormente, e a faixa, né, entre aí os maiores de 60 anos da UBS Centenário 2, ok? Feito em maio a julho de 2025 aqui na cidade de Pesqueira, Pernambuco. Então, foi feito o TSLE, né? Então o termo ele foi assinado, fazendo com que a gente tivesse esse respaldo ético. O questionário sociodemográfico, né, para a gente poder fazer essa análise, tanto de nível de escolaridade como também a renda. E, claro, a escala de Likert para justamente a gente ver, né, o conhecimento do pré e pós, tanto das transmissões dessas doenças. Então, quando a gente vem aqui,
para os instrumentos de coleta, a gente utilizou instrumentos validados, ok? Tanto para a patologia da gonorreia e da herpes, mas também para os outros grupos, né? Os outros doenças, as outras patologias. Então foram instrumentos realmente validados e adequados aí para serem aplicados à população idosa. Então o resultado não poderia ser outro, né? Foi um aumento significativo aí do conhecimento sobre as formas de transmissão por essa pessoa idosa, independente se ela tinha vida sexual ativa ou não, se ela era casada, se ela era solteira, se ela era viúva. Então, a conscientização e essa promoção da saúde, ela saiu do papel e pôde fazer a diferença na vida dessas pessoas. E as considerações finais é justamente essa parte, né, onde esse estigma ele pode ser trabalhado, uma vez que até nos lugares de saúde eles enfrentam esse preconceito. Então esse projeto veio para as unidades básicas de saúde, né? Esse ano veio aqui para o BS Centenário 2, justamente para até amolecer, né, sensibilizar aqueles profissionais que lidam e muitas vezes respondem com preconceito, aquele preconceito estrutural. Então foi imprescindível esse projeto para a melhoria tanto do serviço como também para a qualidade de vida dessas pessoas idosas. E aqui estão nossas referências. Agradecemos a atenção de todos e forte abraço. Até a próxima.